Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Peter, sou um dos líderes da Igreja Videira e Deus colocou no meu coração para mim poder estar ministrando através das redes sociais. Amém? Eu iniciei a palavra com Peniel, que é tendo um encontro com Deus. E hoje eu falei sobre doenças do pecado. É aquilo que desagrada a Deus. E certamente o Senhor irá falar com você. Amém? Se você, ao se colocar diante de Deus e se arrepender genuinamente, de todo o coração, você se entregar a sua vida a Ele, a Jesus, eu quero te dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. E mesmo que as consequências do pecado sejam grandes, Deus é maior. Amém? Lá em Romanos 10:10 diz assim: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus falando com a boca, e assim somos salvos. Amém? Então no final eu vou fazer uma oração com você, para você se entregar ao Senhor. Amém? Porém é necessário que você tenha em mente 3 coisas essenciais. O pecado, ele produz consequências. Deus não é culpado dos seus problemas. Só o Senhor é Deus. Eu não sou Deus. Lembre-se disso. Nós temos a tendência de achar que nós somos Deus. Entende? Deus faz isso. Deveria ser dessa forma. Então você quer se colocar da forma de Deus. Por que que Deus deixa essas coisas no mundo? Você entende? A gente sempre temos essa mania de tentar ser igual a Deus. Mas eu vou falar mais adiante com você a respeito disso, amém? Então queremos sempre culpar a Deus por tudo de errado que acontece conosco. Achamos que se Ele nos amasse de verdade ou cuidasse de nós, não deixaria isso ou aquilo conosco. Queremos sempre culpar a Deus por tudo de errado que acontece conosco. Achamos que se Ele nos amasse de verdade ou cuidasse de nós, não deixaria isso ou aquilo acontecer conosco. Aí dizemos, se eu fosse Deus, não deixaria morte, guerra. Em outras palavras, sou melhor do que Deus. Temos que sempre entender que a maioria das coisas que acontecem em nossa vida não foram planejadas por Deus. Deus não tem coisas ruins a nosso respeito. O problema é que quase nunca optamos pelos sonhos de Deus. Em Romanos 12:12, fala que a vontade de Deus para conosco é boa, perfeita e agradável. Ou seja, não tem como ser ruim. Achamos que os nossos são melhores, que os de Deus são muitos caretas, fora de moda. Mas quando tudo dá errado ou algo inesperado acontece, nós nos achamos no direito de culpar a Deus. Dizer, porque o Senhor deixou isso acontecer comigo? Sabe, tem um exemplo de uma jovem que tem relação com o namorado antes de seu casamento e de repente ela engravida. Então em seguida é abandonada por ele e se torna uma mãe solteira. Seus pais podem perdoá-la, podem aceitar a gravidez, pode até fingir que nada aconteceu, mas isso não muda o fato dela estar grávida. Ela terá de assumir o neném e assumir a realidade de ser mãe. Você acha que Deus sonhou esse futuro para essa jovem? Lógico que não. Nem ele teve sonhos, ele teve sonhos maravilhosos com ela, mas ela não quis ouvir a Deus, quis viver a sua vida de qualquer maneira, viver tudo intensamente, e infelizmente isso trouxe consequências para a sua vida. O pecado sempre produzirá consequências. Mas o que é pecado? Pecado é tudo o que desagrada a Deus. É o que nos afasta de Deus. Amém? Ao lermos a Bíblia, percebemos que Deus criou o homem para ter uma vida maravilhosa. Deus fez para eles a terra, os animais. Deus deu para eles autoridade. Ou seja, eles viviam no paraíso. E nessa época, Adão e Eva dependiam completamente de Deus. Por isso, nada lhes faltava. Todos os dias, Deus vinha encontrar com eles. Mas o diabo, por odiar o homem, começou a seduzi-lo. A intenção que ele não comesse da árvore da vida, mas sim do fruto do bem e do mal. E o diabo conseguiu.
o que ele queria. Eles comeram. A partir desse momento, aconteceu o que Deus não queria: morte. Morte espiritual, foram tirados do paraíso. Adão e Eva morreram. Aí você me pergunta, mas por que Deus deixou a árvore do jardim se ele sabia que eles não podiam comer? Porque Deus não quer robôs, ele quer filhos, sabe? Deus, ele quer filhos. Ele sempre colocará dois caminhos diante de você. Ele não quer se impor a você, ele quer que você escolha. Por isso, ele não vai te obrigar a aceitá-lo hoje como seu Senhor. Ele quer que essa decisão seja sua. Mas não ache que essa decisão é algo simples. Não é. O diabo fará de tudo para te convencer que servir a Deus não é bom. E para isso ele vai usar o pecado para te dominar e agir na sua vida. O pecado é o sinal verde, a legalidade para o diabo agir na sua vida. Amém? Adão e Eva ouviram a Deus, preferiram ouvir o diabo e pagaram muito caro. Após a queda do homem, a Bíblia diz que a terra se tornou maldita, passou a produzir espinhos, cargos e abrolhos. Lá em Gênesis 3,18. Esses espinhos são a consequência do pecado de Adão e Eva. Pode ser claramente percebidos nas nossas vidas hoje. O vazio do coração, sabe? Você tem um vazio no seu coração. Esse vazio, ele existe, pois há um espaço em nosso coração que é do tamanho exato de Deus. Nada pode preencher, nem cigarro, nem bebida, nem namoro, sexo, dinheiro, festa, tudo aquilo que o mundo te apresenta. Não pode suprir o tamanho do vazio. Por isso que muitas das vezes você tem tudo e não tem nada. Angústia profunda. Ficamos com a sensação constante de que estamos fazendo alguma coisa errada. Fechamos a porta da geladeira, comemos, dormimos, mas essa sensação não passa, porque está faltando a presença do Senhor. Dores na alma. Essas dores são fruto de relacionamento e traumas do passado. Relacionamentos que entramos e saímos sem consultar a Deus, sabe? Nós temos o padrão corte. O que é um padrão corte? É um relacionamento de amizade entre pessoas. Por quê? Porque esse padrão, ele resguarda os irmãos, justamente porque muitas das vezes no encontro vários e vários jovens vêm com esses traumas de relacionamento, traumas que tendem a crescer à medida que ela se entrega a mais vidas, sabe? Deus não quer isso para você. Deus tem algo extraordinário para você, e por isso ele pede para que você se entregue a ele, sabe? A escravidão do padrão de beleza. Nós tornamos reféns do que as outras pessoas vão dizer a nosso respeito. Temos que estar sempre perfeito e sempre sem defeito. E isso nos impede de gostarmos de nós mesmos. Muitas das vezes eu encontro jovens que, eu tenho que passar uma maquiagem. Não que isso seja ruim, isso é bom, deixa elas bonitas, mas se um dia ou outro não dá para fazer aquilo, parece que acabou a vida, sabe? Elas preferem ficar lindas do que ir chorar na presença de Deus. Elas preferem estar bem arrumadas do que se derramar na presença de Deus, sabe? Isso é muito ruim, porque elas estão sempre preocupadas com a sua vaidade. Elas estão sempre vaidade, intelectualismo. Isso é quando queremos ser Deus, mas achamos capazes de entender e desvendar as coisas de Deus. A síndrome do Lúcifer. Lúcifer que tenta sempre entender a Deus. Lúcifer, ele sempre tenta premeditar aquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus, como que Deus age. Mas ele tem errado. Por quê? Porque é o caminho de Satanás. Você sempre se colocar na posição de Deus. Esse é o caminho de Satanás. Lembre-se disso,
sabe? Deus é perfeito, tudo que ele faz é bom, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é magnífico, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é todas as coisas, ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Nele não tem erro. Se algo de errado está em nós, e por isso que ele vem para nos dar a sua semelhança. Aleluia! Aleluia! Existem também os espinhos. Espinhos são a religião. Onde nós decepcionamos com religião, temos sempre uma incerteza em relação à morte. Às vezes você já buscou muitos caminhos que o influenciaram, mas continua com o mesmo vazio no coração. Sabia? As pessoas do mundo têm essa ideia, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, não, o importante é buscar a Deus, né? Muitos até falam, eu tenho a Deus, né? E aí, sempre pergunto, quando foi que ele entrou? Sabe, porque Deus hoje, ele mora dentro do seu coração. Aí, elas, eu não sei, eu só sei que eu tenho. Você entende? Mas como que a pessoa não lembra quando que Deus entrou na sua vida? Se você lembra uma data de aniversário, se você lembra a primeira vez que você caiu, a primeira vez que você passou vergonha no colégio, num serviço, você não vai lembrar quanto que Deus entrou na sua vida? Então, temos que olhar para esse detalhe, você entende? A religião, ela mata. A religião foi o que matou a Jesus. A religião foi o que destruiu ao Senhor. Mas a vida é Jesus. Estou aqui para te apresentar a Cristo, não a religião. A religião, ela traz morte. O diabo não quer que você se encontre com Deus, porque ele sabe que o dia que isso acontecer, ele perderá a legalidade sobre a sua vida, de agir, de destruir, de corromper tudo aquilo que Deus te criou para ser. Por isso ele vai ficar te dizendo que arrependimento é bobagem, que essa história de inferno é um exagero. Inferno não existe não, inferno é aqui na terra. Você já deve ter ouvido pessoas falar a respeito disso. O inferno é aqui na terra. Você entende por quê? Porque elas ficam tentando fantasiar algo que é real. Que todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Se a pessoa fala para mim que tem a Deus, mas em momento nenhum fala de Cristo, algo está errado. Porque a única forma de se chegar a Deus hoje é através de Cristo Jesus. Amém? Ele quer que você fique separado de Deus, como ele fez com Adão. E se ele convencer, você terá o mesmo fim de Adão, a morte. Sabe, queridos, o inferno é real. As consequências do pecado são muito altas. A Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que toda alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 3:23 diz que todo o salário do pecado é a morte. Em Provérbios 5:21 ao 22 diz assim, que os caminhos dos homens estão perante aos olhos do Senhor, e ele examina todas as suas veredas. E quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, e com as cordas de seu pecado será detido. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 2 Coríntios 5:10 diz, porque importa nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está preparado para esse dia? Adão tentou se esconder de Deus, mas isso é bobagem. Não há como fugir de Deus. Ele está em todos os lugares. Tudo que você fez ou pensou em sua vida até hoje, Deus ouviu, viu, e mais, você dará conta de cada um desses atos e palavras diante de Deus. Você querendo ou não, esse dia vai chegar. Mas você pode ainda estar dizendo consigo mesmo, eu não creio nessas coisas. Mas eu quero te perguntar, e se elas forem verdade? Se elas forem verdade, você, além de perder o melhor de Deus,
quer viver com o Senhor, você estará correndo um grande perigo de se deparar com Deus e Ele te dizer: tarde demais. Eu fiz tudo o que eu podia para conquistar o seu coração, mas você não quis. Deus não tem esse futuro separado para você. Você não precisa viver uma vida ruim. Você pode viver o melhor. E se você já errou demais, fez como Adão, escolheu o caminho errado, tentou se esconder de Deus e hoje tem colhido consequências duras, eu quero te dar as boas novas. Jesus pode transformar qualquer situação. Aleluia! Jesus já sofreu tudo por você. Amém? Jesus já sofreu tudo por você. Em Isaías 53, versículo 3 ao 5, diz assim: e ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos seus sofrimentos. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Mas para isso, tem que haver confissão e arrependimento do seu pecado. Pois Deus é santo, e como diz Isaías 59:2, nosso pecado nos mantém separados de Deus. Ele não consegue te ouvir em meio ao pecado. Qual o caminho para você seguir? Qual o futuro você quer para a sua vida? O de Adão e Eva ou o que Cristo conquistou para você na cruz? Nunca se esqueça, pecado é igual ao aborto, uma tentativa de impedimento à vida. Ele vai sempre tentar te impedir de viver o que Deus sonhou. Quando acontece um aborto, a criança perde todas as chances de vida. Assim acontece com nossas vidas. Se não convidarmos o Senhor para entrar e mudar essa realidade, sabe? A palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para perdoar cada um dos seus pecados confessados. Sabe? Hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero falar para você que há saída sim para você. Não importa o que você tenha feito, você pode ter roubado, você pode ter matado, você pode ter traído, você pode ter mentido, você pode ter feito tantas e tantas coisas. Mas o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele está de braços abertos para ouvir cada um dos seus pecados. E se acontecer o arrependimento genuíno em seu coração, certamente você nascerá de novo e experimentará de uma vida como nunca antes. É isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida poderosa para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Posso ouvir um amém? Eu quero declarar que o Senhor, Ele vai fazer coisas novas ao seu coração. Por isso, feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Pai, eu quero declarar o favor do Senhor em suas vidas. Pai, eu oro para que elas, Pai, venham até a certeza que o Senhor já os livrou de cada um desses pecados. Pai, que o Senhor venha a trazer a revelação do que o Senhor fez lá na cruz pela vida delas. E elas terão a vida delas transformadas. Amém? Eu ainda queria fazer uma confissão com você. Fecha seus olhos. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim. E hoje eu tenho a liberdade de se achegar ao Senhor para ter uma nova vida. Por isso eu chamo ao Senhor. Entre em meu coração,
faz mudança na minha vida, muda a minha história. Assim, Pai, como nós lemos lá em Isaías, que o Senhor nos fez sarados. Sara a minha vida, sara a minha alma, muda a minha história. Em nome de Jesus, amém? Espere até a próxima palavra. Teremos a palavra de evangelismo. Uma palavra que mostrará ainda para você que precisa de coisas que precisam ser arrancadas da sua vida. Amém? Conto com cada um de vocês. Tenha um dia, uma noite, uma manhã abençoada.